E aí, pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez para mais um Nascido ESC, aquele nosso bate-papo especial, onde a gente tira as dúvidas a respeito da palavra de Deus. O assunto que eu vou falar hoje, que é o caso da deputada e pastora, né? Flor de Lis, que estava na boca do povo. Na semana passada veio a notícia, né, pra gente, de que ela se apresentou para pôr tornozeleira, que estava sendo proibida de visitar os filhos que estão presos. Ou seja, supostamente ela teria mandado matar o marido. E muita gente me perguntou, e vocês sabem que eu não gosto de falar sobre a situação na novidade, né, no afã. Primeiro porque aqui no canal a gente não persegue like, a gente não persegue view. O nosso negócio é ensinar a palavra de Deus para vocês e não ficar dando uma opinião aleatória a respeito dos assuntos. E eu preparei um estudo que vai retratar para a gente como o ser humano funciona. E é uma situação que, caso a Flor de Lis seja realmente a culpada pela questão, entendeu? É para a gente pensar, porque muitos seres humanos enquadram-se nessa situação. E é um estudo. Muitos falam, pastor, parece às vezes que você tá lendo um texto pra gente? Sim, é um estudo estruturado que eu preparo para vocês. Eu não vou trazer para vocês um material que vem daqui na hora. Ai, Deus me falou para fazer assim. Não é assim que a pessoa responsável na pregação do evangelho faz. A gente prepara um estudo e apresenta um estudo para você, para que você venha edificar a sua vida. Não adianta eu ficar apontando os erros da Flor de Lis ou de quem quer que seja, se isso não servir como um exemplo para a sua vida cristã, correto? Chegamos nesse acordo? Então agora vamos ao caso mesmo. Vamos à questão. Pastor, o que o senhor acha dessa questão da Flor de Lis? Uma pastora, tá, cada dia aparece um escândalo maior e mandou matar o marido, parece que frequentava casa de swing, ou seja, que há de mais estarrecedor tá aparecendo nessa história. E caso se comprove verdade, vai ser uma coisa muito séria. É uma pessoa, é uma mulher, é uma conhecida mulher de Deus que aconteceu isso, né? Porque do mundo a gente espera tudo. Agora, de uma mulher, de um cristão, de uma cristã, a coisa já fica pior. Então, o que o senhor acha disso? Não é o que eu acho disso, é o ensinamento que a gente tira disso. Hoje a gente vê uma avalanche de situações que mostra o quê? A podridão do ser humano. Quando aquele homem tacou fogo na escola infantil, me perguntaram e ficaram tristes comigo porque eu falei que eu não me espantava com aquilo. Porque é o normal do ser humano. Mostra a podridão do ser humano. Olha lá, nós tivemos o João de Deus lá que não é cristão, que é um espírita e fez o que fez. Nós tivemos um padre que parece que roubou milhões aí, um padre desses famosos, roubou milhões e se escapuliu. E nós tivemos também a Flor de Lis que cometeu o que cometeu. Eu não vou nem falar de bispos de igrejas neopentecostais que, viviam fazendo isso. Mas a gente vê que isso é o normal do quê? É o normal do ser humano. Quando a gente acha que o ser humano chegou no fundo do poço, a gente vê que o homem ainda tem muito para cavar para chegar no fundo do poço. A gente sabe que o homem é depravado. Nós temos em nossa vida o quê? Nós temos a contaminação do pecado lá de Adão e Eva. Tem um salmo que apresenta um raio-x perfeito da situação do ser humano. É o Salmo 53, vai de 1 a 5, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come o pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor onde não há a quem temer, porque Deus dispensa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Alguns pontos nós vamos destacar desse salmo. Diz o insensato em seu coração, não a Deus. Pessoas que nós vemos hoje como expoentes
usando o nome de Cristo, eles não estão preocupados com Deus. Então, quando um falso pastor te fala que existe uma fogueira santa, que você tem que dar dinheiro, que Deus é obrigado a te abençoar, em outras palavras, abençoar para ele é dar aquilo exatamente que você quer, ele não teme a Deus, porque a palavra de Deus não fala do que ele está dizendo. Então, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um, não tem nenhum que deixe de ser pecador. Então nós temos que olhar o caso da Flor de Lis em primeiro lugar, ou de qualquer cristão que escorregue, nós temos que olhar como exemplo para a gente cuidar para não cair. A gente cuidar para não cair, a gente cuidar para não cometer o mesmo erro. Porque a coisa é muito séria, pessoal, porque todos somos pecadores. E aí vem, ó, acaso não entendem, no verso 4, os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come o pão. Repetindo, esses que devoram o meu povo como quem come o pão. Eles não invocam a Deus. Segundo a polícia, a investigação colocaria Flor de Lis como o quê? Como a mandante do crime. Supostamente a mandante do crime. Se isso for verdade, o que eu, pastor Raul, não estou falando que é verdade. Eu estou falando pelas informações que a gente recebe, tá? Isso quem vai decidir são as autoridades competentes, a polícia, o poder judiciário e etc. A gente tem que chamar atenção pelo quê? Dinheiro. A questão hoje é a transformação da igreja em negócio. Tem algumas coisas que eu sempre dei como exemplo aqui, vocês vão lembrar, mas eu vou repetir, tá? Outro dia eu vi um pastor dando uma entrevista onde ele disse que uma pessoa falou com a sua secretária executiva. Eu já fui testemunha de exemplos onde o trabalho social criava uma cortina de fumaça para quê? Para atrair oferta. Igreja que tem projetos de recuperação de dependentes químicos, por exemplo, auxílio a idosos e outros projetos, onde eles pedem oferta na televisão com carnezinho de milagre, e esse dinheiro é desviado para os donos da igreja, que não é Cristo. E aí o que acontece? Aqueles que trabalham, os obreiros, os membros da igreja, que trabalham com esse projeto, esses custeavam os projetos. O dinheiro que vinha de oferta ia para o bolso dos pseudo-pastores. Mas espera aí, o cara é empresário ou ele é pastor? Ele é um empresário ou ele é um sacerdote? Não, mas usa-se de ferramentas empresariais para o crescimento do reino. A palavra de Deus é viva, nós não precisamos disso. Precisamos sim de uma administração. Para isso nós temos a tesouraria na igreja, para administrar os recursos da igreja. No caso específico da dita deputada aqui que a gente está falando, a gente vê uma situação onde a posição de uma mulher como pastora, mesmo a Bíblia mostrando que não existe a mínima possibilidade de um ministério ordenado feminino, ela tomou uma proporção tal onde se transformou num negócio gigantesco, num negócio que dava muita grana. E o negócio despertou a cobiça a tal ponto onde supostamente uma mulher assassina o seu marido para ter o controle do quê? Da grana. Porque o marido controlava a grana. Aqui no Nascido, eu tenho 2 cartões de crédito, que é o que a minha mulher permite que eu tenha. E eu não tô nem aí se ela tem 20 cartão de crédito na carteira dela, o que ela compra ou deixa de comprar. De anos de casado, acho que a primeira vez que eu fui perguntar o que ela estava comprando foi essa semana que eu vi ela digitando o cartão de crédito num site, eu falei, amor, o que você está comprando? Acho que foi a primeira vez que eu perguntei para ela. Porque a minha visão, a nossa visão aqui no Nascido, não é um negócio. Sei que o Nascido precisa de dinheiro, mas não é o principal, vocês entendem? O problema é quando você coloca o quê? Você coloca o dinheiro em primeiro lugar. E aqui é o que aconteceu. Então a gente vai colocar alguns pontos sobre finanças, entendeu? Então a gente já identificou nessa primeira parte, nós identificamos o que? O problema. Todo o problema foi o quê? Todo o problema, primeiro, a gente entendeu que não adianta a gente ficar espantado com a podridão do homem, porque a gente viu o quê? A gente viu que no Salmo 53, a gente tem aqui um retrato que se enquadra nesse tipo de pecado, mostrando que o ser humano é mau, que o ser humano é pecador, que não tem nenhum que é justo perante Deus. E mais, que todos se extraviaram, se corromperam. Eles são obreiros da iniquidade, esses que devoram o povo de Deus como quem come o pão. Aqueles que exploram o povo de Deus são quem? Aqueles que tratam o povo de Deus
como uma empresa, tratam o trabalho do Senhor, tratam a igreja como uma empresa que visa lucro, que é uma forma de enriquecer e ser engrandecido. Então é isso, a gente viu essa semana essa questão. Então, e a gente identificou que o problema inicial ali foi o quê? Primeiro, que se coloca uma mulher como pastora que ela não deveria ser. Segundo, o que acontece? Aquilo faz sucesso, um sucesso aos olhos dos homens, certo? E esse sucesso traz dinheiro. E aí começou a briga pelo dinheiro. Amém? Então a gente viu isso essa semana. Semana que vem nós vamos continuar com esse estudo, tratando desse caso, só que nós vamos entrar um pouco mais na palavra de Deus, nós vamos entrar em alguns aspectos da palavra, entendeu? Entendendo isso ao aspecto da palavra, vendo qual deve ser a postura do sacerdote em situações assim. Amém? Então, até o próximo Nascido ESC, até a semana que vem que a gente tem mais um Nascido ESC. Aqui na descrição, não se esqueça, tem um link com todas as nossas redes sociais. Deixa teu comentário aí, o que você acha sobre esse caso, se você tem alguma informação para acrescentar em relação a isso, qual o seu entendimento, deixa aí teu comentário, tá bem? Aí no link que eu falei aí embaixo também você consegue baixar nossos e-books gratuitos. Vai lá, participa do Nascido. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.